Graça e paz, irmãos. Essa noite a gente está aqui para falar então de Tomás de Aquino, né? Eu peço desculpa aí mais uma vez pela demora e tudo, mas não tem jeito, cada vez que a gente vai começar a gravar, passa filho e fala. Então eu tive que realmente dar um jeito aqui para ficar sozinho, para conseguir transmitir aí a apresentação para os irmãos. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre Tomás de Aquino. Eu gostei muito, né, do material que eu li, eu fiz algumas pesquisas, principalmente na internet, mas as informações que a gente recebeu ali foi muito interessantes, né? Achei algumas coisas de Tomás Aquino semelhante a Calvino, em especial com relação às heresias, né? O pensamento dele com relação às heresias é muito semelhante ao de Calvino. Mas a gente vai passar então a expor aí o material para vocês. Tá bom? Vamos iniciar com a biografia dele, local de nascimento, data certinho. Como eu prometi para vocês no último vídeo, né, eu ia tentar fazer de uma forma diferente isso daqui. Vamos ver o que vai dar, né? Então eu vou estar passando aí para vocês o material e as informações, tá bom? Que Deus abençoe e vamos prosseguir então. Bem, Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Aquino, uma comunidade italiana no castelo de Roccasecca, condado próximo de Nápoles, né, e que à época pertencia ao rei. Afinal de contas, né, como diz aí o Salmo 19:1, né, que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então eu creio que Tomás de Aquino, quando olhava aquele vale, só podia ficar pensando em quem que desenhou tudo aquilo, quem que criou tudo aquilo. Mas vamos prosseguir então. Com relação à sua formação, né, ele iniciou em Nápoles, cursando aí artes liberais. Bem, com relação à formação, então, né, ele iniciou em Nápoles, né, essa matéria de artes liberais, e em 1844 ele abandona esse curso e decide seguir aí a vocação religiosa, né, entrando aí na ordem dos dominicanos, no convento de Saint-Jacques em Paris, né. Depois foi para Colônia, na Alemanha, e ali ele escreveu suas primeiras obras. Bem, em 1252, então ele retorna para Paris, né? E acaba sendo graduado em teologia. Então ele inicia sua carreira de professor, né? Começa a ministrar aulas em Roma, Nápoles e até outras cidades da Itália. Tomás de Aquino acaba sendo conhecido, na realidade, como um pregador cristão da razão e da prudência. Eu acho que Tomás de Aquino foi o primeiro presbiteriano da história, né? Em 1274, aí, 22 anos depois de ter se tornado teólogo, né, depois de ser graduado em teologia, ele é convocado então pelo Papa Gregório X, né, para participar do segundo concílio de Lyon. O objetivo desse concílio era rever aí a questão da cisão entre as igrejas grega e romana, né? Durante a viagem, Tomás de Aquino fica doente, né, acaba adoecendo, e em 7 de março de 1274 ele acaba falecendo no mosteiro cisterciense de Fossa Nova. Esse nominho complicadinho, mas então ele morre no mosteiro cisterciense de Fossa Nova, né? Vou passar as imagens aí para você do lugar lá. Então, com relação ao seu falecimento, né, o mosteiro foi esse daí. Faleceu no mosteiro cisterciense de Fossa Nova, né, em 7 de março. Já com relação ao pensamento, né, Tomás Aquino, primeira frase dele, primeiro degrau para a sabedoria e humildade. Segunda frase que a gente iria citar, tenho medo do homem de um livro só. Uma frase também Tomás Aquino. E por último aí, para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Benção. Então, com relação ao pensamento, nós poderíamos aí associar Tomás de Aquino, estaria para Aristóteles, né? Praticamente na mesma proporção em que Agostinho estaria para Platão. Ou ainda, numa forma até mais grotesca, mas numa linguagem acadêmica, né? Tomás de Aquino estaria para exatas, assim como
Santo Agostinho estaria para humanos, digamos assim, né? Outro ponto interessante, né, a ser abordado é o pensamento de Tomás de Aquino em relação às heresias, né? Então, nesse sentido, né, o Tomás de Aquino ele entendia que se a pessoa que cometia roubo, falsificação, qualquer coisa assim, já seria condenado à morte, né, uma situação aí que atingia só bem patrimonial, né, quanto mais aquelas pessoas que praticavam heresias, né, que pregavam coisas contrárias à palavra de Deus, que na realidade estaria levando a pessoa à perdição ou ao inferno. Essas muito mais deveriam ser condenadas à morte. Então, é interessante aí, né, com relação a Tomás de Aquino, é que ele escreveu muitas obras, né? Eu vou estar relacionando aí no material que eu estou encaminhando para vocês, mas muitas obras escritas, algumas escritas diretamente por ele, né? Outras a exemplo aí dos discípulos de Jesus, dos nossos evangelhos, né? Utilizaram amanuenses, mas o importante é que a bagagem que ele deixou para nós foi muito vasta, muito grande, muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser conhecida. O interessante também em relação ao Tomás de Aquino é que ele era um filósofo, um teólogo filósofo. Né? Quando a gente pensa dentro da teologia reformada, dentro da teologia presbiteriana, a gente vê muita busca da razão, muita essa tentativa de conciliar razão e fé. Eu acho que o precursor disso tudo foi Tomás de Aquino. Né? Com certeza, aí, o que a gente vê nos materiais é que o precursor dessas ideias foi Tomás de Aquino. E uma situação que é interessante também é que, embora ele buscasse essa sabedoria, essa filosofia, né, ele conseguia, assim, ao mesmo tempo que ele buscava a sabedoria, ele tinha humildade o suficiente para saber e para ensinar que muito daquilo que Deus sabe, né, que Deus, que é o Pai da sabedoria, conhecia, ele não nos dá a conhecer. Ou seja, que nós não temos a capacidade de compreender tudo aquilo que Deus preparou para nós aqui na Terra e também além da Terra. Foi um ponto aí muito positivo que eu achei em relação ao Tomás de Aquino. E bem dentro dessa humildade, né, do Tomás de Aquino, é interessante que uma das coisas que ele disse, né, nenhum filósofo até hoje, né, foi capaz de abarcar sequer a essência de uma mosca. Então a gente vê aí que realmente ele compreende as limitações do ser humano. Uma outra situação que eu acho interessante em Tomás de Aquino é com relação assim ao conhecimento popular, à sabedoria, à forma de comunicação, né? Tomás de Aquino entendia que a verdadeira inteligência estaria na sabedoria popular, desde que devidamente trabalhada, devidamente instruída, né? Da mesma forma, ele entendia também que a comunicação, que a escrita, a fala, ela deveria sempre observar o costume, a forma popular de se transmitir aí esse conhecimento. Então, talvez por isso, né, a gente tenha assim, tanto material acessível, porque existia essa preocupação por parte dele para que o conhecimento fosse transmitido de forma simples, praticamente numa linguagem popular. E isso influenciou, né, a literatura, influenciou praticamente todas as artes a partir dele, né, depois dele. Então é uma coisa muito interessante também. E, né, para a gente concluir, então, eu separei aí 3 frases, né, dele, as quais estão aí junto do material também. E a primeira delas, né, que o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade, realmente tudo a ver com Tomás de Aquino, né? A gente tem visto isso. Uma outra frase tenho medo do homem de um livro só. Aí eu já fico preocupado pensando na Bíblia, né? Mas tudo bem, dá para entender o que ele quis dizer. Né? Se você seguir sempre aquela regra, eu acho que quando ele fala em livros, ele está pensando em um livro só, ele está pensando em relação à humanidade, né? Regra ditada por um homem, por uma sociedade, ou coisa assim. E a frase que eu mais gostei dele, né, e que vale para todos nós, principalmente aqueles que estão almejando aí, né, o ministério, né, da palavra, uma frase que a gente tem que ter dentro da gente, porque senão a gente se frustra, né? Que é a terceira frase que eu elenquei dele, que diz assim: para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária.
Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Então, com essa frase, eu agradeço a vocês aí pela oportunidade, pela paciência. Peço a Deus que abençoe vocês na carreira de vocês, no passo a passo, nessa caminhada que a gente está dando aí, né? Para aqueles que que a gente vai se encontrar aí ano que vem. Forte abraço, Deus abençoe, um bom final de ano para vocês. Professor, obrigado também pela oportunidade, pela alternativa. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Amém? Até logo.